Começamos este capítulo com a definição de derivada num ponto. Como é que nós conseguimos saber se uma função num determinado ponto tem derivada? A primeira coisa é que essa função tem que ser contínua nesse ponto. Para ter derivada, tem que ser contínua. E depois temos a garantia que ela tem derivada, ou seja, temos a garantia que é diferenciável num ponto A, quando conseguimos calcular o limite nesse ponto através desta fórmula e ele existe e é único e finito, ou seja, dá-me um único valor. Vamos usar muito esta definição em funções definidas por ramos, no ponto onde se parte a função. Porém, podemos usar esta fórmula em qualquer tipo de função, pois é a partir desta fórmula que se chegou às regras de derivação. Primeiro exemplo. Usando a definição, calcula a derivada da seguinte função. A função que aqui temos para achar a derivada por definição é a raiz quadrada de x. Comecemos. Queremos achar f' de a. Então, vamos usar o limite que temos ali em cima. Limite, quando x se aproxima de a, de f de x. F de x é a nossa função, que é raiz de x, menos f de a. F de a vai ser substituir o x por a, ficando raiz de a, sobre x menos a. E agora, quando tentamos resolver este limite, apercebemos-nos que temos uma indeterminação 0 sobre 0. Como é que verificamos isto? Substituindo o x, onde encontramos, por a. Como é que vamos levantar esta indeterminação? Olhamos e vemos raízes. Então, a mim lembra-me logo o conjugado. Vamos aplicar aqui o conjugado. Passando a ter limite, quando x se aproxima de a, de raiz de x menos raiz de a, vezes raiz de x mais raiz de a, sobre x menos a, vezes raiz de x mais raiz de a. Ou seja, aplicamos o conjugado, multiplicamos e dividimos pela nossa expressão, mas em vez de menos, temos que multiplicar e dividir por raiz de x mais raiz de a. Continuamos e ficamos com o limite, quando x se aproxima de a, e vou escrever tudo que temos na outra página para percebermos mais uma vez como é que o conjugado atua. Temos raiz de x menos raiz de a e depois temos raiz de x mais raiz de a sobre x menos a vezes raiz de x mais raiz de a. E agora, no numerador, temos sempre aqui um caso notável. Qual é o caso notável que temos sempre aqui no numerador? Temos o caso notável a menos b vezes a mais b. E que é igual a quê? A quadrado menos b quadrado. Então, vamos aplicá-lo diretamente e assim ficamos com limite, quando x se aproxima de a, de quê? De raiz de x ao quadrado, ou seja, a quadrado, menos raiz de a ao quadrado. E em baixo ficamos com aquilo que já tínhamos, ou seja, em baixo ficamos com x menos a vezes raiz de x mais raiz de a. E agora, no numerador, cortamos a raiz com o quadrado, a raiz com o quadrado, e passamos a ter limite, quando x se aproxima de a, de x menos a, a dividir por x menos a, vezes raiz de x mais raiz de a.
E agora, com facilidade, percebemos que podemos cortar o numerador com o denominador. E passamos a ter limite quando x se aproxima de a de 1 sobre raiz de x mais raiz de a. Ou seja, neste momento, verificamos que já não temos nenhuma indeterminação. Então, vamos substituir o x por a e obtemos 1 sobre raiz de a mais raiz de a. Isto é, o valor do nosso limite é 1 sobre 2 raiz de a. Então, o que é que nós provamos? Queríamos achar a derivada. Nós tínhamos a função f de x igual a raiz de x e queríamos achar a sua derivada. Então, o que nós provamos é que a sua derivada, f' de x, é igual a 1 sobre 2 raiz de x. E provámos que este era o valor da derivada usando a definição, que era aquilo que o exercício me pedia. Vamos a ver aqui um segundo exemplo. Temos aqui a função e elevado a x e queremos, por definição, achar a sua derivada. Começamos, mais uma vez, por pegar no limite f' de a é igual ao limite quando x se aproxima de a de e da função f de x, que neste caso é e de x, menos f de a, que fica e elevado a sobre x menos a. Aplicamos a definição de limite que eu enunciei. E agora, quando substituímos o x por a, verificamos que temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Aqui vamos fazer uma mudança de variável, porque eu olho para este limite e ele faz-me lembrar o limite notável da exponencial. Mas o limite notável da exponencial é, vou escrever aqui para nós recordarmos, é limite quando x se aproxima de 0 de e de x menos 1 sobre x. Vamos ter que fazer uma mudança de variável, porquê? Porque para termos este limite notável, nós queremos que a nossa variável tenda para 0. E no nosso caso, a nossa variável está a tender para a. Então, a mudança de variável que vamos fazer é, vamos dizer que, por exemplo, h é igual a x menos a. Pois, se x se aproxima de a, x menos a vai se aproximar de 0, que é o que nós queremos para podermos ter aquele limite notável. Vamos fazê-lo. Logo, passamos a ter limite quando h tende para 0 e temos e elevado a x. Então, aqui se isolamos o x, ficamos com x igual a h mais a. Ou seja, ficamos com e elevado a h mais a menos e elevado a sobre x menos a. E como vemos aqui, x menos a é igual a h. E agora já temos a nossa variável a tender para 0. Para termos aquele limite notável, basta pôr a evidência e elevado a a, que é o que eu vou fazer. Então, se pusermos a evidência o e elevado a a, passamos a ter limite quando h tende para 0. E agora pomos aqui e elevado a evidência. Se tirarmos e elevado a daqui, fiquei com e elevado a h. Menos, se retirarmos daqui e elevado a fiquei com 1 sobre h. Repara que temos aqui o limite notável. E elevado a pode ir para fora do limite, pois é uma constante. E elevado a e ficamos com o limite que nós queríamos. Limite, quando h tende para 0, de e elevado a h menos 1 sobre h.
e este limite dá 1, como nós sabemos. Então isto quer dizer que ficamos com e elevado a a. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa função, a sua derivada, vai ser igual a ela própria. Ou seja, o que é que nós provamos? Provamos que f' de x vai ser igual a e elevado a x. Repara que a nossa função inicial era e de x. E o que nós provamos é que, neste caso, e é bastante interessante, a função vai ser igual à sua derivada. E agora vamos iniciar as regras de derivação. Pois, como eu estava há bocado a dizer-te, a definição usa-se para casos particulares, quando, por exemplo, tens uma função definida por ramos. No ponto onde se parte, para verificarmos se tem derivada, vamos recorrer sempre à definição. Mas, para funções puras, funções diretas, nós, para derivar, é mais simples aplicarmos as regras de derivação, pois, de outra forma, teríamos de estar sempre a calcular limites. Então, vamos praticar e vamos perceber quais são estas regras. A primeira diz-me que a derivada de uma constante é zero. A segunda, que a derivada de uma constante vezes x elevado a um número é igual a esse número vezes a constante vezes x elevado a esse número menos 1. A terceira diz-me que a derivada da soma pode-se separar e que é igual à soma das derivadas. Aqui temos já um exemplo. Queremos derivar esta função f' de x. Vamos usar as regras que temos aqui em cima. Portanto, olhamos para esta função e temos lá 2x elevado a menos 1 mais 6x elevado a 1/3. Queremos derivar. É uma soma. Como é uma soma, vamos separar em duas derivadas. Ou seja, ficamos com 2x elevado a menos 1 derivado mais 6x elevado a 1/3 derivado. Portanto, temos a derivada da soma, que é igual à soma das derivadas. E agora vamos continuar a derivar. No primeiro, temos 2 vezes x elevado a menos 1. 2 é uma constante. Então, vamos usar a regra número 2. Vai ficar menos 1, que é o nosso n. Este menos 1, isto é a derivada. Este menos 1 é o nosso n, que fala aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes 2 vezes x elevado a menos 1, vai ficar menos 2. Mais, e agora a mesma coisa, o nosso n nesta segunda situação é 1/3. Então, vai ficar 1/3 vezes 6 vezes x elevado a 1/3 menos 1. E 1/3 menos 1 é igual a menos 2/3. Menos 2/3. Agora podemos ainda simplificar e ficamos com menos 1 vezes 2 dá menos 2. X elevado a menos 2, vamos aqui por caixinhas das simplificações. X elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x quadrado. Sempre que temos um expoente negativo, podemos usar esta simplificação e devemos usar. Lembra-te sempre de simplificar. Então, vamos ficar com menos 2 sobre x quadrado. Mais 6 vezes 1, que vai dar 6. 6 a dividir por 3 vai dar 2. Vezes x elevado a menos 2/3. Vai ficar cá embaixo 1. E aqui vai ficar x elevado a 2/3. Portanto, aqui temos a nossa derivada simplificada. Continuamos com as nossas regras e a nossa próxima regra usa-se para produtos. Portanto, sempre que temos um produto de u vezes v, em que u é uma função e v é outra função, a sua derivada vai ser igual a derivada de u vezes v.
mais u vezes derivada de v. Porém, se tivermos um quociente, a sua derivada vai ser derivada de u vezes v, menos u vezes derivada de v, a dividir por v quadrado. Se tivermos uma exponencial, e atenção que este u é uma função, nunca te esqueças que este u é uma função, e elevado a uma função u é igual a u' vezes e elevado a u. E, finalmente, temos aqui o ln. ln de uma função u, a sua derivada é a derivada de u sobre u. Primeiro exemplo. Temos aqui f de x igual a x ao cubo vezes e elevado a raiz de x. Queremos fazer a derivada, vamos começar por usar a regra do produto, pois temos aqui duas funções, u, que é x ao cubo, e v, que é e elevado a raiz de x. Então vamos começar. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é a sua derivada. E a derivada vai ser x ao cubo vezes e elevado a raiz de x derivado. Portanto, como eu estava a dizer, x ao cubo é o nosso u e e elevado a raiz de x é o nosso v. Então, diretamente aplicando a regra do produto, vamos indicá-la, vai ser a derivada de x ao cubo vezes e elevado a raiz quadrada de x mais x ao cubo vezes a derivada de e elevado a raiz quadrada de x. Portanto, o que é que aqui temos enunciado? A regra do produto. Continuamos. E agora? Portanto, temos aqui a nossa função derivada. E vamos pôr o ponto onde estávamos. Estávamos aqui, para entendermos os próximos passos. Vezes e elevado a raiz de x mais x ao cubo vezes e elevado a raiz de x derivado. Era aqui que nós estávamos. Vamos continuar. A derivada de x ao cubo é 3x elevado a 3 menos 1, que vai dar 2, vezes e elevado a raiz de x, mais x ao cubo, vezes a derivada de e elevado a raiz de x, pela regra da exponencial, é raiz de x derivado vezes e elevado a raiz de x. Então, aqui o que é que nos falta? Falta-nos apenas derivar a raiz de x. Vamos fazê-lo. Então, isto é igual a 3x² vezes e elevado a raiz de x mais x ao cubo. E a derivada de raiz de x, vou recordar-te que raiz de x, raiz quadrada de x, é exatamente igual a ter x elevado a 1/2. Logo, se é igual, nós queremos derivar raiz de x, é o mesmo do que derivar x elevado a 1/2. Então, ficamos com 1/2 vezes x elevado a 1/2 menos 1, que é menos 1/2. Logo, vamos ali substituir. Então, ficamos com x ao cubo vezes 1/2 vezes x elevado a menos 1/2 vezes e elevado a raiz quadrada de x. E a nossa derivada está feita, mas vamos simplificar a expressão. Volto a dizer que é muito importante a simplificação das expressões. Então, o que é que podemos simplificar? Primeiro, se olharmos, temos aqui e elevado a raiz de x e aqui também. Então, podemos pôr a evidência. E elevado a raiz quadrada de x vezes
aqui vamos ficar com 3x², mais, aqui temos x ao cubo e x elevado a menos 1/2. Temos a mesma base, somamos os expoentes, ficando x elevado a 3 menos 1/2. 3 menos 1/2 vai dar, exatamente, vai dar 6 meios menos 1/2, que vai dar 5 meios. Sobre o 2 que lá está, e temos. Ou seja, isto quer dizer que a nossa derivada, provamos que f' de x é igual a e elevado a raiz quadrada de x vezes 3x² mais x elevado a 5 meios sobre 2. Vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, temos aqui f de x igual a logaritmo, com um argumento, a dividir por outra função. A primeira regra que vamos usar aqui não é do logaritmo, mas sim a do quociente, pois eu tenho aqui uma função u, que é o logaritmo, a dividir por outra função v, que é x² mais 1. A primeira regra é do quociente. Então, vamos aplicá-la. f' de x. O que é que diz a regra do quociente? Diz para derivar o primeiro, portanto, derivada do outro, vamos indicar ln de x ao cubo mais x, queremos derivar, vezes o v, que é x² mais 1, menos u, que é ln de x ao cubo mais x, vezes a derivada do v, isto é, x² mais 1 derivado, sobre o v ao quadrado, isto é, x² mais 1 ao quadrado. E agora é que vamos derivar aqui o logaritmo. Quanto é que é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo é a derivada do que está lá dentro, e a derivada do que está no argumento é 3x² mais 1 sobre o argumento, que neste caso é x ao cubo mais x. Isto é a derivada do logaritmo. Vezes x² mais 1 menos ln de x ao cubo mais x vezes a derivada da soma, é a soma das derivadas. A derivada de x², 2x, mais a derivada de 1, 0, sobre o denominador ao quadrado. Continuemos com as nossas regras de derivação. A derivada de cosseno de uma função é igual a menos a derivada da função vezes seno dela própria. A derivada de seno de u é igual a u' vezes cosseno de u. E a derivada de uma função elevada a um número é igual ao número vezes a função elevada a esse número menos 1, vezes a derivada da função. Atenção, muitas pessoas esquecem-se deste u' e depois não está certo. Esta regra é muito importante, porque para esta regra o u é uma função qualquer. Portanto, qualquer função elevada a um número, vou ter que usar esta regra. É das regras que vamos usar mais, porque é das mais gerais. Vamos começar com o primeiro exemplo. Quero derivar cosseno de x ao cubo. Portanto, a regra que eu vou usar é exatamente esta última regra que eu enunciei. Porquê? Porque não vou usar a regra do cosseno em primeiro lugar, porque o cosseno todo ele está elevado a um número. Se todo ele está elevado a um número, isto quer dizer que
o cosseno é o meu U e este 3 é o meu N. Então o que eu tenho aqui é um U elevado a um N. Logo, a primeira regra terá que ser a regra da potência. Vamos enunciá-la. F' de x. Portanto, vai ser 3, que é o nosso N, vezes U, que é cosseno de x, elevado a 3 menos 1, que é 2, vezes a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno de x. Ou seja, a nossa derivada final vai ser menos 3 seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Repara que a regra que usamos foi a da potência. Temos aqui um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, temos uma divisão. Se temos uma divisão, a primeira regra terá que ser mesmo essa. Começamos. F' de x. A derivada do nosso U. E a derivada vai ser a derivada de 1 vezes seno de x ao quadrado. Menos 1 vezes a derivada de seno de x ao quadrado. Tudo isto a dividir por seno de x, já está ao quadrado, o quadrado do quadrado vai ficar à quarta. A primeira parte vai dar zero, porque a derivada de uma constante é zero. Portanto, isto aqui vai desaparecer. Ficando menos seno ao quadrado de x. Seno de x é o nosso U e este 2 é o nosso N. Logo, temos um U elevado a N. Temos que usar a regra da potência. Ficando 2, que é o N, vezes seno de x elevado a 2 menos 1, que vai ser 1, vezes a derivada do seno. E a derivada do seno de x é cosseno de x. Tudo isto a dividir por seno de x à quarta. Vamos simplificar. Podemos cortar este seno com este seno e ficamos com menos 2 vezes cosseno de x sobre seno de x ao cubo. E aqui está a nossa derivada final. Terminamos a nossa aula com mais estas duas regras de derivação. A derivada da tangente de uma função é igual à derivada da função a dividir por cosseno ao quadrado de u. Vamos pôr aqui mais um parênteses, para ser mais claro. Já a derivada da cotangente de u vai ser menos a derivada de u a dividir por seno ao quadrado de u. E, como primeiro exemplo, temos aqui para calcular a derivada de raiz cúbica de x mais 1. Portanto, temos aqui a tangente de um u. Logo, vamos aplicar a primeira regra que aqui temos. Derivada de f de x. Vai ser a derivada do u, ou seja, raiz cúbica de x mais 1 derivado sobre cosseno do nosso u, que é raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado. E agora a raiz cúbica de x mais 1, raiz cúbica de x mais 1 é exatamente o mesmo do que termos x mais 1 elevado, se fosse uma raiz quadrada, era elevado a 1/2. Como é uma raiz cúbica, fica elevado a 1/3. Repare que estas simplificações são-nos sempre muito úteis. Então, aquilo que vamos derivar é x mais 1 elevado a 1/3. Como é que fica a sua derivada? Fica 1/3
vezes x mais 1 elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3, sobre, que lá tínhamos, cosseno ao quadrado de raiz cúbica de x mais 1. Como último exemplo, temos aqui a cotangente de seno de x. Então, o que temos é a cotangente de uma função em que essa função, u, é o seno de x. Então, vamos usar a regra da cotangente. F' de x. Usando a regra da cotangente, ficamos com menos a derivada do u, vou indicar menos, seno de x derivado sobre seno ao quadrado do nosso u. E o nosso u é seno de x. Logo, basta-nos derivar em cima o seno. E a derivada de seno de x é cosseno de x sobre seno ao quadrado de seno de x. Repara que aqui temos uma composta. Temos o seno, em que o seu argumento é o seno de x. Mas a derivada, que é o nosso objetivo, está concluída. Queres aprender a derivar? Calcular monotonias de funções? Pontos de inflexão? Esboçar gráficos de funções?